Lucas capítulo 8, a partir do verso 4. Afluindo uma grande multidão e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse Jesus por parábola: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada e as aves do céu a comeram. Outra caiu sobre a pedra, e tendo crescido, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos, e estes, ao crescerem com ela, a sufocaram. Outra, afinal, caiu em boa terra, cresceu e produziu, a 100 por um. Dizendo isto, clamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Vamos orar ao nosso Senhor, irmãos? Senhor nosso Deus, Pai amado, Senhor, agradecemos pela imensa bênção que o Senhor está nos concedendo, de estarmos cultuando a Ti neste primeiro dia da semana, uma ordenança que o Senhor nos deixou e o Senhor nos concedeu a oportunidade, a saúde e a força para estarmos aqui, Senhor. Que o Senhor possa estar conosco neste momento em que vamos refletir e estudar sobre a Sua palavra, Senhor. Que possamos acolher a Sua palavra nos nossos corações, nas nossas mentes, e assim possamos ser edificados. Que o Senhor possa nos encher do Seu Santo Espírito, que o Senhor possa me guiar em cada palavra que eu venha falar, que tudo venha a ser de acordo com a Sua vontade, Senhor. Só temos a agradecer ao Senhor por tudo, pedimos perdão pelas nossas falhas, que o Senhor possa agir com misericórdia diante dos erros que cometemos. É isso que clamamos a Ti humildemente, Senhor. Em nome do Senhor nosso Deus, Pai amado, que oramos a Ti. Amém. Amém. Irmãos, aqui nós temos uma parábola. Jesus ele começa uma história para pessoas que ouvissem aquilo, talvez até tenham visto pessoas ali próximo desse local que Jesus estava ensinando, fazendo esse exato ato de estar semeando diante das terras para produzir e depois colher frutos. Então, Jesus traz uma história comum nos dias deles. Então, talvez para nós, pelo menos para mim, seja algo mais distante. Estou acostumado com o asfalto, não a terra em si, o computador. Então, é algo um pouco mais distante para mim, mas para outros irmãos já trabalharam com isso e sabem muito bem como funciona, com a lavoura e assim por diante. E Jesus usa justamente isso que fazia parte do cotidiano de cada um, o plantar, o colher, para ilustrar a condição do coração de cada um. E, primeiramente, Jesus fala sobre alguns solos que eles viam no dia a dia. Primeiro, ele fala sobre um solo à beira do caminho. Provavelmente, esse solo seja um solo onde nós temos, normalmente, um terreno, ali onde é plantado, e à beira desse terreno nós temos o quê? O local onde tem a passagem, onde as pessoas caminham, onde passa a carroça. E o que acontece? Essa terra ela é mais dura, porque as pessoas estão frequentemente passando ali. Então, uma terra que, se a semente caísse ali, o que aconteceria? A semente não iria penetrar, porque é uma terra dura. Então, uma terra de trilha, frequentemente acidentada por conta do tráfego. Então, Jesus começa primeiramente com este solo, um solo à beira do caminho. A semente ela não consegue penetrar, ela fica exposta na superfície e o que acontece? Inevitavelmente ela é pisoteada, ela é comida por pássaros que passam por ali. Depois, nós vemos aqui que não há germinação, justamente por conta dessa terra não ter a possibilidade da penetração da semente. Depois, no verso 6, Jesus fala sobre um solo rochoso. Um solo rochoso. Aqui, provavelmente Jesus esteja falando não de um solo que tenha rocha na superfície, até porque não faz sentido um semeador jogar a semente na rocha. Provavelmente o que acontece nesse solo é que existe uma camada de terra
e abaixo dessa camada de terra tem a rocha. Então, o que acontece? A semente cai, ela penetra, mas ela não consegue sobreviver diante do calor, porque o calor vem, a semente não consegue puxar a umidade, ela não consegue ter a umidade suficiente para se sustentar diante da provação do calor e ela morre. Então, aqui nós vemos uma terra que, a princípio, ela pode demonstrar algum tipo de fertilização, de uma germinação, porque ela tem ali uma terra de início que ela consegue penetrar, que ela consegue crescer, mas quando vem ali a provação do sol, ela morre. Ela não consegue ter a raiz que vai até a umidade para conseguir os nutrientes para que ela consiga se manter viva. Depois, nós temos um solo com espinho, contado aqui por Jesus. Esse solo é muito interessante, porque é um solo que, aparentemente, ele parece ser um solo bom. A semente, ela penetra, só que o que acontece? Junto com a semente que penetra essa terra, o que acontece, o que cresce com a semente? Os espinhos. E aí tem a palavra com para nos ajudar, porque aqui nós vemos duas coisas disputando o mesmo espaço. A semente, que foi ali jogada pelo semeador, e o espinho. E diante disso, o que acontece? Os nutrientes, eles são bloqueados pelo espinho. É a maldição da terra justamente sendo aplicada aqui, que foi ali amaldiçoada a terra, nós podemos lembrar lá em Gênesis capítulo 3, verso 18. Então, o potencial daquele fruto é sufocado pelos espinhos, pela erva daninha. Então, o solo ele é ocupado com aquilo que é inútil e impede uma sobrevivência que é vital. Nós podemos pensar que o espinho, ele precisa de cuidados para crescer? Não. O espinho, ele cresce na negligência. Então, ali, o que está acontecendo aqui nesse solo é que, diferente da semente que precisa ser regada, que precisa ali de todo cuidado, o espinho, ele cresce e vai colhendo todos os nutrientes da terra, vai colhendo os nutrientes que seria para a semente, e isso impede o crescimento. Perdão, irmãos. E por último, Jesus fala sobre um solo fértil. Esse solo é um solo aparentemente arado, um solo que é bem cuidado, limpo de espinhos, de ervas daninhas. E esse solo, a semente consegue pegar a profundidade necessária para, assim, conseguir a umidade, os nutrientes necessários para o crescimento dela. E aí vem o sol, vem as dificuldades, mas essa semente ela consegue produzir, porque ela conseguiu ali produzir raízes necessárias para a vivência dela. Bom, até aqui, Jesus fala em uma linguagem comum. E aí vem a questão, o que Jesus está querendo ensinar com isso? Alguns pontos sutis que nós vemos até então nesses primeiros versos. Jesus, ele não está falando sobre o semeador. Primeiro ponto, ele não fala quem é o semeador ou o que ele faz, ele simplesmente semeia. Mas não fala de características do semeador. Então, primeiro ponto é que nós podemos perceber que o semeador, ele não é o alvo da mensagem principal. O alvo aqui é a semente e a terra. A semente, nós vemos aqui que ela não é o problema, porque a mesma semente que não produz no solo ali, no solo espinhoso, porque os espinhos matam ela, no solo rochoso, porque aí o solo rochoso já a semente não consegue penetrar e conseguir a umidade para a sobrevivência, produz ali no solo fértil. Então, é a mesma semente, mas em solos diferentes. Então, Jesus, ele não especifica características do semeador, ele não fala sobre diferenças da semente, ele não fala diferenças do clima, ele não fala, olha, esse daqui não produziu porque estava chovendo, outro... Ele não fala sobre isso. O foco aqui
é o solo. O solo é o fator determinante. E vem uma advertência muito importante no final do verso 8. Ele fala, Jesus clamou, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Aqui nós vemos uma necessidade. Jesus, ao realizar esse chamado, Jesus ressalta a necessidade de dar atenção à palavra que ele está trazendo. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus chamando a atenção. Vocês estão ouvindo o que eu estou falando? Estão prestando atenção? Estão absorvendo esse ensinamento? Então, aqui, aqueles que têm um coração crédulo conseguem ali buscar o ensinamento de Jesus. E agora, nos próximos versos, nós vamos ver justamente quem é o solo fértil. Versos 9 e 10, irmãos, é dito o seguinte, de Lucas 8. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo, que parábola é esta? Respondeu-lhes Jesus. A vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Aos demais, fala-se por parábolas, para que vendo não vejam, e ouvindo não entendam. A jornada aqui do entendimento começa, primeiramente, com uma multidão que se dispersa. Nas outras passagens paralelas a essa, em Marcos e em Mateus, fala de uma população que ouviu essa passagem, ouviu esse ensinamento de Jesus, e o que fizeram? Saíram. E quando os discípulos estavam a sós, questionaram. Ou seja, houve aqueles que foram buscar Jesus para entender a mensagem. E aí nós já temos um princípio. A parábola de Jesus já está se aplicando ali. Porque teve aqueles que receberam a semente, mas saíram. A parábola na prática. Aqui, os discípulos, eles se achegam e questionam Jesus. Olha, o que quer dizer essa parábola? O que o Senhor está querendo dizer? Os discípulos demonstram, enquanto as outras massas apenas ouviram a parábola e saíram, eles mostram que querem um entendimento profundo da palavra do Senhor. Eles querem enraizar o ensinamento de Jesus. E diante disso, o que chama a atenção aqui é o que Jesus introduz. Ele fala, a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino de Deus. Essa expressão é muito interessante, mistérios. Mistérios aqui quer dizer algo que anteriormente não estava revelado estava ainda oculto, e agora Jesus traz de forma revelada, de forma explícita. Refere-se a verdades antes ocultas e agora manifestadas. Paulo, ele expande isso nas passagens de Efésios e Colossenses, falando e identificando Jesus Cristo como esse mistério. E em Timóteo capítulo 3, verso 16, irmãos, uma passagem muito bonita. Timóteo capítulo 3, verso 16. 1 Timóteo capítulo 3, verso 16. Aqui Paulo traz justamente esse ponto do mistério, e ele fala, evidentemente, 1 Timóteo capítulo 3, verso 16, evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Olha aqui, quem é o mistério? Jesus Cristo. Ele é o mistério da piedade. E aqui, Jesus está falando, olha, a vós que estão buscando, foi dado conhecer o mistério do reino de Deus. Então, a parábola aqui, esse mistério, ele está sendo revelado. E, diferentemente do que muitos pensavam, esse reino, ele se expande não com ações políticas. Jesus está falando, olha, o meu reino se expande com a pregação do evangelho, com a pregação das boas novas. Não é com avanços de espada, mas sim com o avanço da palavra.
Então, Jesus já está mostrando aqui como o reino dele se comporta. E diante disso, essas parábolas de Jesus funcionam como revelação e como juízo. Quando Jesus fala que vendo não vejam e ouvindo não entendam, Jesus retoma Isaías capítulo 6, versos de 9 a 10. Ali nós já víamos um povo endurecido, um povo que se recusava a seguir a Deus, que já estava ali se abstendo da obediência ao Senhor. E o que acontece? Assim, Jesus está querendo falar que a parábola, ela mostra a condição do coração da pessoa. A palavra, ela revela o coração. Não é que a palavra endureça o coração para que a pessoa não entenda. Não é isso. É que a parábola aqui, ela revela o coração da pessoa, a condição do coração da pessoa. Então, se a pessoa tiver um coração duro, ela não vai entender. Mas se a pessoa tiver um coração aberto para receber a palavra do Senhor, aí ela vai ouvir verdadeiramente. Então Jesus está querendo trazer esse ensinamento, mostrar quem tem um coração incrédulo e quem tem um coração crédulo. E isso acontece por meio da pregação da palavra que o Senhor nos deixou. Então, aqui, ele fala no capítulo 8, um pouco mais à frente, no verso 18, ele chama a atenção para um ponto muito importante sobre a questão do ouvir. Lucas 8, verso 18, é dito o seguinte: vede, pois, como ouvis. Aqui em outra uma passagem já está sendo outro ensinamento, mas ele fala: vede, pois, como ouvis, porque ao que tiver se lhe dará, e ao que não tiver, até aquilo que julga ter-se-lhe-á e será tirado. Aqui, o que eu quero chamar a atenção, irmãos, é Jesus falando: portanto, considerem atentamente como vocês estão ouvindo. É Jesus chamando a atenção: olha como que vocês estão ouvindo os meus ensinamentos, como que vocês estão lendo as Escrituras. Considerem atentamente como vocês estão fazendo isso. Compreender isso é reconhecer o privilégio dessa revelação, algo que muitos profetas desejavam entender. E como explica 1 Pedro, capítulo 1, versos de 10 a 12, os antigos eles investigaram ali e tentavam investigar essa salvação. Mas agora essa promessa de salvação já está revelada. E nós temos essa imensa oportunidade de já ver algo revelado pelo nosso Senhor. Algo que nós devemos realmente valorizar. A palavra foi lançada e para aqueles que perguntam, que buscam, foi dado o presente de conhecer o reino que frutifica naqueles que ouvem essa mensagem corretamente. Quando olhamos os versos seguintes, de 11 a 15, é dito o seguinte, voltando a Lucas 8, este é o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus. A que caiu à beira do caminho são os que a ouviram. Vêm a seguir o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra, para não suceder que crendo sejam salvos. A que caiu sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, recebem com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo e, na hora da provação, se desviam. A que caiu entre espinhos são os que ouviram e, no decorrer dos dias, foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida, e os seus frutos não chegam a amadurecer. A que caiu na boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra. Estes frutificam com perseverança. Agora, a explicação de Jesus sobre aquela parábola que ele havia contado anteriormente. Os discípulos pedem a explicação e Jesus dá a explicação. Aqui nós vemos que a semente representa a palavra de Deus
O que é visto aqui é que essa semente é as boas novas, o evangelho, as boas novas do reino. É uma semente incorruptível. E 1 Pedro usa justamente essa linguagem. E em Tiago é usada uma linguagem semelhante também, capítulo 1, verso 18 em diante, e descreve a palavra como uma palavra implantada, que gera a vida. Então a semente é essa semente incorruptível, que não se corrompe e que, quando implantada, gera a vida em cada um de nós. Diante disso, existem alguns pontos cruciais para nós vermos sobre os solos. Todos os 4 tipos de solos consistem da mesma base mineral. A terra, ela muda? Não muda. A terra é a mesma. É claro, nós temos algumas peculiaridades de cada local. Às vezes, um terreno consegue produzir alguma coisa, outro terreno consegue produzir outra, mas no geral é a mesma base mineral. Então, o que distingue aqui uns dos outros é se eles estão na condição adequada de produzir os frutos, ou não estão. Qualquer tentativa de aumentar a ceifa, aumentar a produção, usando sementes diferentes, seria um abandono equivocado do que deveria ser feito. A intenção da atividade não é simplesmente produzir uma folhagem, mas uma folhagem que seja infértil. A palavra pura de Deus é a única semente legítima. O semeador aqui, ele propaga a palavra de forma fiel. Esse é o papel dele. Não de mudar a semente, não de mudar o modo de semear, apenas semear de forma fidedigna. Então, Jesus nem mesmo menciona o clima, como nós comentamos. O único fator que diferencia a colheita abundante da infertilidade é a terra, dura, seca, desolada, à beira do caminho. É simplesmente e unicamente o solo. E aqui vem algumas lições. A resposta de uma pessoa à palavra de Deus depende da condição do coração dela. Além do mais, o fruto é a evidência de que ela ouviu corretamente. Nós vivemos em momentos, irmãos, que infelizmente nós vemos muito evangélicos querendo modificar a forma de se evangelizar. Constantemente nós vemos todos os tipos de métodos bizarros, né? E não bíblicos, para evangelizar. Mas nós vemos aqui que a melhor forma de evangelizar é simplesmente semear a palavra de forma fiel. É isso que o Senhor quer de cada um de nós. Então, alguns alteram a semente, fabricam uma semente sintética, querem deturpar o evangelho, fazer com que o evangelho fique mais atraente ao mundo, de alguma forma, modificando a semente, tentam atualizar a mensagem, amenizam coisas que não devem ser amenizadas. Muitos simplesmente substituem o evangelho por uma mensagem diferente. Abandonam a tarefa de semeador. Alguns abandonam a tarefa de simplesmente semear da forma devida. E nós sabemos que a semeação, o semear, não é um método sofisticado. Não, é simples. É jogar a semente. E é isso que o Senhor exige de nós. Então nós não devemos ficar querendo inventar algum meio de trazer as pessoas, porque o que vai realmente transformar o coração das pessoas, e é o que Jesus diz, é a palavra. Não é o método que usamos. A palavra de forma fiel. E somente isso. Às vezes podemos ficar tristes porque algumas pessoas recebem o evangelho, mas não acolhem a ele. Mas o que Jesus ensina aqui é que o coração daquelas pessoas não é a mensagem. Então, o nosso papel é apenas semear e esperar que isso caia em um solo bom e que produza frutos. E rapidamente eu quero passar com os irmãos agora sobre os solos, de forma rápida. Nós temos o primeiro solo explicado por Jesus,
a terra batida, seca, endurecida. Aqui nós vemos um coração duro. E eu acho que esse seja o solo mais assustador, que recebe a palavra, mas não produz nada. É um solo que é trafegado por inúmeras coisas. Nós vemos o solo à beira do caminho. O que acontece no solo à beira do caminho, que nós comentamos, é onde tem o tráfego. Então recebe inúmeros estímulos. E vai recebendo inúmeros estímulos do mundo. Mas, quando recebe a palavra, já recebeu tanta coisa desse mundo, já se entregou tanto aos prazeres desse mundo, que a palavra já não penetra mais. Nós temos que tomar cuidado com isso. Nós temos que tomar cuidado com o pecado. Porque o pecado é que faz isso, ele calcifica o nosso coração. Para que quando nós venhamos a receber a palavra, o que acontece, e é dito aqui, ela não penetra, os pássaros vêm e pegam, mas fala sobre Satanás. E aí vem um ponto muito importante. Aqui, talvez esteja sendo falado sobre corações obstinados, pessoas de dura serviço, que se obstinaram e não quiseram ouvir as palavras do Senhor. Como Zedequias, por exemplo, o jovem rei que era mau e fez o que era mal aos olhos do Senhor e tornou-se obstinado e não quis se voltar para o Senhor, o Deus de Israel. Ou como aqueles homens que apedrejaram Estevão. Estevão acusa eles de o quê? De serem homens de dura serviço, incircuncisos de coração, que resistiam ao Espírito Santo. E aí vem o ponto aqui. São pessoas que desprezam a sabedoria e a instrução. Pessoas que não têm prazer no entendimento, e Provérbios fala justamente sobre esse tipo de pessoa, lá em Provérbios capítulo 18. Pessoas que não têm prazer no entendimento, mas sim em simplesmente expor os seus próprios pensamentos. Aquela pessoa, eu entendo, e o que eu sei é o que importa. É essa pessoa tola que Jesus está falando, de um coração duro. E aí Jesus fala, e então vem o diabo e tira a palavra do coração. E muitas vezes, eu particularmente também não gosto de ficar falando muito sobre Satanás, mas Paulo fala lá em 2 Coríntios capítulo 2, verso 11, algo muito interessante. Ele fala, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os seus desígnios. Nós não devemos ignorar como Satanás age, de maneira nenhuma. Muitas vezes as pessoas ouvem sobre o inimigo e querem fugir, mas nós devemos saber a estratégia de Satanás. Nós vemos os ensinamentos bíblicos e vemos que ele é mentiroso, ele é o pai da mentira. Ele transforma-se em anjo de luz e faz com que os seus servos sejam ministros da justiça. E esse é dito lá em 2 Coríntios capítulo 11. Então, Satanás quer nos enganar. Ele não vai aparecer como algo que nós vamos... Nossa, que coisa repulsiva. Não. O propósito de Satanás é fazer com que nós atendamos a voz dele. E assim, após ter conquistado a confiança e a atenção do pecador, ele desvia a mente da verdade da palavra e efetivamente tira essa mensagem, a palavra, do coração dessa pessoa, da consciência da pessoa. E por isso Jesus fala que Satanás vem e tira. Porque é isso que Satanás quer. Satanás não quer que nós fiquemos com a mensagem do Evangelho na nossa cabeça. Ele quer que nós apenas fiquemos preocupados com o mundo. Aí vem o solo superficial, que é o solo rochoso. Um solo que, infelizmente, produz algo que pode iludir. Recebe a palavra com alegria. Esse solo recebe a palavra, se alegra, fica entusiasmado com a palavra, agora vai. E quando passa o tempo, vem a aprovação, vem o sol,
O sol é algo ruim? O sol não é algo ruim. A aprovação nas Escrituras é algo ruim? Para os nossos sentimentos, sim. Mas é dito que produz frutos para o crescimento. Assim como esse solo recebe o sol e aquilo que deveria ser bom para o crescimento acaba matando essa semente. A mesma coisa acontece na nossa vida. Se nós não enraizarmos o nosso conhecimento, o que vai acontecer? Vai vir a aprovação e a umidade, a palavra que nós deveríamos ter enraizado, vai vir a aprovação e vai derrubar. Aquilo que deveria vir para fortalecer, vem para destruir, porque não tem raiz. Depois, nós temos, eu acho que esse seja um dos grandes perigos, além desse primeiro. Esse primeiro me preocupa muito, porque muitas vezes no nosso mundo, nós vemos muitas pessoas que, ao invés de abrir as Escrituras e ler as Escrituras no dia a dia, preferem ver vídeos. Isso vai enraizar? Isso vai fazer a pessoa refletir? Ou ela está procurando um intermediário para ensinar ela? Não vai enraizar. Nós precisamos de raiz, nós precisamos no dia a dia abrir as Escrituras e ler. Se não fizermos isso, vamos ser como esse sol. Quando vem a aprovação, nos derruba porque nós não temos raiz. Nós não buscamos. Depois vem o solo espinhoso. E aqui são pessoas que ouvem, seguem o caminho, verso 14, mas vem os espinhos, vem as dificuldades. E aqui fala, em Marcos capítulo 4, verso 19, fala: mas quando chegam as preocupações dessa vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Quando vêm as coisas desse mundo, tiram a pessoa da consciência que ela deveria ter no Senhor, e é isso que o mundo quer. E aí nós devemos lembrar, às vezes a gente quer ser super-herói, né? Quer fazer um monte de coisa e achar que vai dar para tudo, vai dar, eu tenho energia. Mas nós sabemos que nós somos seres limitados. E o solo também é assim. O solo que disputa com os espinhos pegam todos os nutrientes que eram para aquela semente e tira a força que essa semente deveria ter. E o mundo busca justamente fazer isso. Tirar a nossa força da devoção que nós deveríamos dar ao Senhor, colhendo toda a energia, sugando toda a energia, e quando chega a hora de nós devotarmos o nosso dia ao Senhor, cadê a energia? Já gastou tudo com o mundo. Já se preocupou demais com o mundo, já não está mais com a cabeça no local, já está preocupado com as inúmeras dificuldades. É isso que Jesus está batendo aqui. Pessoas que deixam com que o mundo sugue todas as energias e assim a dedicação ao Senhor é sufocada. Por fim, nós temos o solo bom. Aqui o solo frutífero. E aqui vem um ponto muito importante. Nós recebemos a palavra para frutificar. Muitas vezes nós somos tentados a esquecer de analisar os nossos frutos. E aqueles que ouvem a palavra corretamente frutificam. Então, qual é a maneira de nós sabermos se nós estamos entendendo a palavra do Senhor? Analisar os nossos próprios frutos. Olha, será que eu estou muito ansioso? E é claro, existem inúmeras dificuldades, complexidades nisso, mas será que eu estou muito ansioso porque eu não entendi a mensagem do Senhor sobre ansiedade? Será que eu estou sendo muito tentado pelos meus olhos porque eu não entendi a mensagem do Senhor? Porque se eu entendi, isso vai se demonstrar em frutos. A semente, ela é jogada não à toa. A pessoa que joga a semente, e nós podemos colocar para o nosso pessoal, se nós plantamos algo, nós vamos esperar, não, produz aí para mim uma folhagem bonitinha que tá bom. Se nós plantamos trigo, nós queremos que aquilo produza trigo. E assim também é o Senhor. Quando Ele nos traz a palavra, Ele quer que nós tenhamos frutos das boas obras. Frutos do Espírito, como é dito em Gálatas.
Então, nós somos feitos para frutificar, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que nós andássemos nela. Isso é dito em Efésios capítulo 2, verso 10. Então, por fim, irmãos, aplicações. Nós vemos o primeiro solo. Esse solo é uma via pública. É uma terra batida, endurecida, pisoteada. Quando nós permitimos que o nosso coração seja uma via aberta a todo tipo de estímulo físico ou virtual, nós corremos o risco de tornar o nosso coração impermeável. O tráfego incessante de informações triviais na nossa vida, entretenimento vazio, distrações constantes e principalmente o pecado age como o pisoteio, que pode endurecer a terra, que é o nosso coração, como um concreto. E nesse estado, a palavra ela não consegue penetrar. O diabo se apropria dessa superficialidade para arrebatar a palavra do Senhor do coração dessa pessoa, da consciência dessa pessoa. E se o coração não tem cerca, não é cercado, não é cuidado, e recebe todo o estímulo, tudo que o mundo lança, perde-se a capacidade de absorver aquilo que é eterno. A verdade fica apenas na superfície e é levado embora, antes mesmo de germinar. Nós temos o solo pedregoso também, o solo que não consegue produzir raiz, que não consegue ter uma meditação profunda na palavra para enraizar. O mundo tem moldado indivíduos assim. O mundo tem moldado indivíduos que vivem numa correria para lá e para cá, que não conseguem enraizar a palavra do Senhor, que muitas vezes submetem a meditação diária por vídeos no YouTube ou qualquer coisa que seja, curtos, que às vezes na hora de preparar algum estudo, antes de ler as escrituras mesmo, o que faz? Não, deixa eu procurar primeiro alguém que falou sobre isso. E se a pessoa falou algo errado? Aí você já vai ficar com aquilo na consciência, e aquilo que você deveria ter na consciência primeiro, que é a palavra do Senhor, vai ser deturpado. Depois, nós temos, e não falando contra ensinamentos ou qualquer coisa do tipo, isso é bom, nós viemos na igreja justamente para acolher ensinamentos, mas primeiro nós temos que buscar a palavra do Senhor. Nós temos o solo espinhoso que sequestra os nutrientes e, por fim, o solo que produz, irmãos. Esse é o solo que nós devemos focar, esse é o solo que nós devemos produzir frutos para o Senhor. Que Deus nos abençoe, irmãos. Obrigado pela oportunidade.